Meu nome é Érica Fernanda, eu sou professora tutora da disciplina de Segurança e Saúde do Trabalho e eu vim aqui, sou professora, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal e a aula de hoje é sobre direitos constitucionais relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. Como é uma aula muito, é só um resumo, só uns apontamentos importantes que eu trouxe aqui para vocês, que a gente não tem condições de adentrar a fundo na matéria. Então vamos lá, meu e-mail é ericafoliveira@hotmail.com, está lá cadastrado na plataforma, se houver alguma dúvida é só enviar um e-mail que eu respondo assim que possível. Vamos lá, o objetivo da aula, qual é? O objetivo dessa aula é conhecer o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, de forma que, ao final, o aluno tenha uma compreensão geral a respeito do que trata os principais incisos desse artigo. O artigo 5º, a Constituição Federal, ela tem 223 artigos. O artigo mais importante é esse artigo 5º, ok? Então, nós vamos... ele é formado pelo caput, que é a cabeça do artigo, e ele é composto também de 73 incisos. Vamos ver hoje só alguns incisos, os principais, desse artigo 5º. Esse é o objetivo dessa aula. Antes de adentrar no assunto, vamos conceituar a palavra direito, né? O que vem a ser direito? Direito vem do latim directum, que significa o que está conforme a regra. Podemos conceituar, então, o direito como sendo um complexo de normas reguladoras da conduta humana, detentora de força coatora. O direito ele é também dividido em ramos, certo? Ele é dividido em direito natural e direito positivo. O que nos interessa aqui é o direito positivo. O direito positivo ele é dividido em direito internacional, público e privado, e direito nacional também público e privado. O que nós vamos estudar hoje é o direito positivo nacional público, os ramos do direito positivo nacional público, que é o direito constitucional, administrativo, tributário, penal e o privado, que é o civil, comercial, trabalho e previdenciário. Mas vamos nos ater ao direito positivo nacional público constitucional e só os aspectos mais importantes, como eu já havia dito. Vamos lá, entrar então na parte do direito constitucional. A Constituição Federal, ela é a lei fundamental e suprema do Estado. Ela rege a sua organização política, jurídica desse Estado, ou seja, a Constituição Federal ela contém as normas referentes à estruturação do Estado, à forma de governo, os direitos e as garantias dos cidadãos, certo? É a lei suprema e fundamental do Estado. Estado, que eu quero dizer, é nação, país. Então, a lei mais importante do Brasil é a Constituição Federal. Qualquer outra lei infraconstitucional, seja na seara federal, estadual, federal, municipal, ela tem que obedecer à Constituição Federal. Nenhuma lei pode ir de encontro à Constituição Federal, certo? Ela é dividida, vamos ver esse capítulo aqui, Direitos e Garantias dos Cidadãos, que está no artigo 5º da Constituição Federal. Esse capítulo, Direitos e Garantias dos Cidadãos, ele é dividido em 5 subcapítulos. O capítulo 1, Direitos Individuais e Coletivos, que é o artigo 5º, que nós vamos ver hoje alguns incisos, os mais importantes. Direitos Sociais, que é do artigo 6º ao 11, Direitos da Nacionalidade, artigo 12 e 13, Direitos Políticos, 14 e 16, e Partidos Políticos, artigo 17. Nós vamos ver 2 desses subcapítulos, que são os direitos individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, e os direitos sociais, que é relacionado aos trabalhadores, artigo 6º ao 11, certo? Vamos lá, direitos individuais e coletivos, artigo 5º, e sociais. Vamos começar aqui com o artigo 5º, direitos individuais e coletivos. O principal, vamos começar aqui, o artigo 5º, ele traz aqui o princípio da igualdade, que eu reputo o mais importante desse artigo. Ele vem na cabeça, no caput do artigo 5º, e ele afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes aqui no país a inviolabilidade do direito à vida, à segurança, a liberdade, a igualdade e a propriedade. Então, o que acontece? A todos os brasileiros residentes aqui no Brasil e a todos os estrangeiros que estejam aqui, também residentes aqui no país, são invioláveis, ou seja, todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade de ir e vir para onde eles quiserem, livremente, à igualdade, têm direito à segurança pública nas ruas, têm direito à propriedade, ter sua casa, certo? E assim, apesar do artigo 5º da Constituição Federal dizer que essa igualdade, esse princípio da igualdade é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, ele fez uma ampliação
no ano passado, a respeito dessa questão. Ele disse que, além dos brasileiros e dos estrangeiros residentes, os estrangeiros que estiverem aqui só a passeio no território brasileiro também vão ter direito à inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, foi estendido também todos esses direitos aos estrangeiros que estiverem aqui somente passeando ou conhecendo o Brasil, certo? Não só os residentes. Temos também, no artigo 5º, os direitos, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele afirma o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, os cidadãos, nós, cidadãos, podemos fazer tudo o que não é proibido. Se a lei não proibir, então está liberado para a gente fazer. A administração, o Estado ou o governo, ela só pode fazer o que está previsto em lei, ok? Porque aí trata do princípio da legalidade estrita. Ainda dentro dos direitos individuais e coletivos, é proibida a tortura aqui no Brasil. Ele diz, o artigo 5º, que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, é proibido o trabalho escravo aqui no Brasil. A tortura, o que é? A tortura é a prática de medidas de cunho físico, moral ou psicológico, ofensiva à integridade humana. Então, não é só a tortura física que é considerada tortura, não. A tortura moral, a ameaça, é considerada tortura e é crime, certo? A psicológica também é considerada crime. O artigo 5º traz também a liberdade de manifestação do pensamento. Aqui no Brasil é livre a manifestação do pensamento. O que é vedado é o anonimato. Então, você pode manifestar a sua opinião livremente aqui no país, a favor ou contra qualquer pessoa que seja, contra o governo, contra o Estado, pode ser livremente manifestado. O que você não pode é vedar o anonimato. Você, quando falar, tem que dizer: não, fui eu que falei. Eu falei, minha opinião é essa, sou livre para dizer o que eu quiser aqui no Brasil, mas eu tenho que informar e me responsabilizar pelo que eu disse, porque é vedado o anonimato, certo? No artigo 5º também, dos direitos individuais e coletivos, tem a liberdade de consciência e de crença. Aqui é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por quê? Porque no Brasil, desde a proclamação da República, ele virou um país laico. Na proclamação da República houve a separação do Estado e da Igreja. Então, o Brasil, ele não tem uma religião oficial. Apesar da maioria dos brasileiros serem católicos, o catolicismo não é uma religião oficial. O Brasil é um país que não tem religião oficial. Qualquer espécie de religião é livre aqui, as pessoas podem seguir qualquer espécie de religião, certo? Justamente por causa dessa liberdade de consciência e de crença. O artigo começa dizendo: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, certo? Todo mundo aqui no Brasil é livre para escolher a sua religião. Temos também a liberdade de expressão aqui no Brasil. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, certo? A gente tem toda a liberdade do mundo para se expressar, seja artisticamente, intelectualmente, cientificamente, e não pode ter censura nem licença a respeito dessa liberdade. Temos também a liberdade de profissão, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, como, por exemplo, no meu caso. Eu escolhi fazer Direito. O curso de Direito é um curso que é formado por 10 períodos, 5 anos. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu me tornei bacharel em Direito, mas para exercer a advocacia, que o profissional de Direito, em tese, na maioria dos casos, vai exercer primeiro a advocacia. Para eu poder exercer a advocacia, além dos 5 anos da faculdade, ser bacharel em Direito, eu tive que me submeter ao exame de ordem e passar no exame de ordem. Por quê? Porque existe uma lei, certo, dizendo que quem é bacharel em Direito, para poder advogar, tem que fazer ainda o exame da OAB. Por isso que isso está previsto aqui no artigo 5º, justamente por causa da liberdade de profissão. Porque, vejam bem, como ele disse aqui, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Poderia ter escolhido qualquer uma, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E a lei estabelece, no caso do advogado, que ele tem que fazer o exame de ordem, certo? Além da faculdade. Tem também no artigo 5º a proibição de penas, ele traz a proibição de penas, certo? No Brasil, a Constituição proíbe os seguintes tipos de pena. Aqui é proibido pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Se o Brasil estiver em guerra, aí vai estar valendo a pena de morte. Salvo isso, não pode pena de morte no Brasil. Não pode pena de caráter perpétuo,
Penas que demorem uma vida inteira, independente do crime, da gravidade do crime, não pode. Penas de caráter perpétuo, de durar uma vida toda. O máximo que uma pessoa pode ficar presa são 30 anos, independente do crime. É proibido também aqui penas de trabalhos forçados, trabalho escravo, é proibido no Brasil. Pena de banimento, você banir o brasileiro para outro país ou para qualquer outro lugar é proibido. E penas cruéis também são proibidas aqui, até porque tortura é proibida, né? É crime. O artigo 5º, ele traz também a gratuidade dos serviços públicos, certo? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, que não têm condições de se sustentar, são públicos o registro civil de nascimento, para quem é reconhecidamente pobre, o cartório, ele concede o registro civil de nascimento de graça, de forma gratuita, e a certidão de óbito também, ela também é gratuita. Certo? O artigo 5º também traz o sigilo das comunicações, dizendo que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, de regra, no Brasil, é inviolável o sigilo da correspondência. Certo? E de comunicações telegráficas. Comunicações de dados também é inviolável, ninguém pode pegar seus dados bancários, ninguém pode abrir correspondência sua, isso é proibido, inclusive é crime. O que pode são as comunicações telefônicas, a comunicação telefônica com a eventual ligação que você faça com uma pessoa. Se você tiver sobre investigação judicial, certo? Por algum crime que você esteja cometendo, a justiça pode dar uma ordem para a polícia fazer interceptação telefônica, pegar o que você conversou no telefone e usar contra você no eventual processo criminal, certo? É a única exceção. É inviolável, de regra, não esqueça, inclusive a questão de prova, é inviolável o sigilo de correspondência e de comunicação, seja telegráfica e de dados, e de comunicações também é inviolável, certo? Salvo, no caso das comunicações telefônicas, se tiver uma ordem judicial, quando for para fins de estabelecer investigação criminal e instrução processual. Somente nesse caso é que pode, certo? Mas de regra é inviolável. Nesse ponto, a Constituição ela criminaliza qualquer violação à correspondência ou qualquer forma de comunicação é criminalizado, excluindo, como eu falei, aquilo que for feito através de determinação judicial. Correspondência, então, endereçada ao trabalhador não pode ser aberta pela empresa, de forma alguma. Não pode de jeito nenhum, certo? Só pode através de ordem judicial e para fins de instrução criminal. O resto é proibido. Depois do artigo 5º, que vimos aqui os direitos individuais e coletivos no artigo 5º, vamos ver algumas noções aqui a respeito dos direitos sociais, que está no artigo 6º ao 11 também da Constituição Federal, né? A nossa lei maior e suprema do Estado brasileiro. Esses direitos sociais, eles trazem alguns aspectos relacionados ao direito do trabalho, certo? Então, vamos lá. O que os direitos sociais, eles trazem? O que ele traz? Ele traz relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, sem justa causa, certo? O empregado ele é protegido contra a despedida sem justa causa. Se ele for demitido sem justa causa, ele vai ser obrigado a receber uma indenização compensatória, dentre outros direitos que ele vai receber por ter sido demitido sem justa causa. Então, aqui esse artigo 6º, nos direitos sociais, ele protege o trabalhador contra a despedida arbitrária do empregador, garantindo ao empregado uma indenização nos termos da legislação trabalhista em vigor. O empregado ele tem também direito ao seguro-desemprego. Em caso de desemprego involuntário, ele tem direito a receber o seguro-desemprego. Ele vai ser concedido em no máximo 5 parcelas, esse seguro-desemprego. Ele é no mínimo de um salário mínimo, certo? No mínimo, o empregado vai receber um seguro-desemprego do valor de um salário mínimo atual e no máximo, se eu não me engano, até R$ 1.200. Então, o seguro-desemprego ele vai do valor do salário mínimo, no mínimo, e até R$ 1.200, R$ 1.500, se eu não me engano, certo? Dividido em 5 parcelas, certo? Para o empregado que foi demitido sem justa causa. O empregado também vai ter direito a levantar o seu FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? Que é um dinheiro, uma porcentagem que é tirada do salário dele todo mês e colocado nesse fundo. Se ele for demitido ou se ele precisar por uma eventual doença grave ou quiser comprar, por exemplo, um imóvel, ele vai ter direito a retirar aquele fundo, até porque esse fundo de garantia, o dinheiro que tem lá é o dinheiro do empregado, que é tirado uma porcentagem todo mês para deixar lá como se fosse uma poupança para se ele precisar, eventualmente, ele tirar. É direito também social, salário mínimo fixado em lei, ninguém pode receber menos que o salário mínimo no Brasil. Esse salário mínimo é nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as da família, certo, do empregado. O salário mínimo ele tem que dar para moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
Ele é feito, ele tem reajustes, sofre reajustes periódicos, que lhes preservem o poder aquisitivo, né, da pessoa, e é vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, pasmem, o salário mínimo, segundo a Constituição Federal, que é a lei maior do país, ele tem que dar para isso tudo aqui. Moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte, etc. A gente sabe que não dá, mas em tese a lei diz que ele tem que ser no valor que tenha, que dê para o empregado ele viver. Proteção ao salário, os direitos sociais trazem a proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime a retenção dolosa ao salário. Então, o salário ele é, em regra, impenhorável. O que é a penhora? A penhora, por exemplo, se você estiver devendo, você está devendo como é que eu poderia dizer a vocês? Vocês estão devendo um valor em dinheiro a uma empresa, por exemplo, certo? Cartão de crédito, estão devendo um valor altíssimo no cartão de crédito. Aí você não tem dinheiro para pagar na conta. O que é que eles fazem? A empresa entra com a execução e vai, já que você não tem dinheiro para pagar, vai tomar, por exemplo, a sua casa para fazer o pagamento, certo? E seria tomar a sua casa para fazer o pagamento do que você está devendo, seria a penhora. O salário, sendo impenhorável, significa que podem até tomar sua casa, seu carro, os bens móveis que você tem na sua casa para poder pagar essa dívida. Só não podem tomar o seu salário, certo? Porque o salário, se tirar o salário do empregado para fazer pagamento de qualquer dívida que seja, ele não vai poder comer. Se ele não vai poder se alimentar, ele não vai poder viver. Então, ele é impenhorável, certo? Razão pela qual ele não pode ser retido, a não ser por determinação judicial em alguns casos. Quando é que a justiça ela pega o seu salário? Isso é excepcional. No caso de devedor de pensão alimentícia, por exemplo. A justiça, se o pai está devendo pensão alimentícia ou a mãe está devendo pensão alimentícia, a justiça pode tirar do salário do empregado para pagar. Mas isso é uma exceção. Normalmente tira-se qualquer coisa do empregado, menos o salário dele, senão ele não vai conseguir sobreviver. É também um direito social, considerado um direito social, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas. Ninguém vai poder trabalhar mais de 8 horas por dia aqui no Brasil e nem mais de 44 horas semanais, certo? Se trabalhar, essa nona hora a mais vai ter que ser paga como hora extra, que ela vai valer 50% do valor da hora normal. É facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que acontece? Se o empregado tem que trabalhar 8 horas por dia se o empregado tem que trabalhar 8 horas por dia, por exemplo, e ele tem que, vamos dizer que num dia ele ficou 9 horas, no outro dia ele pode sair, já que ele ficou 1 hora a mais, ele pode sair com 7 horas do trabalho, certo? Isso aqui equivale à compensação de horário. Se ele não compensar esse horário, trabalhar na segunda-feira 9 horas e na terça, o restante da semana não sair tendo trabalhado 7, ele vai ter que receber essa nona hora trabalhada como hora extra. Também tem direito o empregado ao repouso semanal remunerado, certo? Todo mundo durante a semana tem que ter direito a um repouso, certo? Um dia de repouso e tem que ser remunerado. Preferencialmente aos domingos, mas não é obrigado. É só costume ser aos domingos. Todo empregado tem direito a gozo de férias anuais remuneradas também, todo mundo tem direito a férias, certo? Com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Quando você vai tirar férias, você recebe seu salário mais 1/3 do salário para gastar nas suas férias. A licença gestante também é um direito social previsto, certo? Na Constituição. Sem prejuízo do emprego e do salário, a gestante tem direito à licença com a duração de 120 dias. O pai também tem direito à licença paternidade, nos termos fixados em lei, só que a licença do pai é de 5 dias somente. O empregado também tem direito ao aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado. Tanto ele tem que dar um aviso prévio, se for ele que for sair, como ele vai ter que ficar trabalhando. Se ele tiver pedido demissão, ele paga o aviso prévio. Se ele for demitido, ele tem que receber pelo aviso prévio. Redução também dos riscos inerentes ao trabalho. O trabalhador ele tem que trabalhar com normas de saúde, higiene e segurança, aquelas NRs que tem nas apostilas de vocês. Está aqui prevista também na Constituição Federal. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Quem for trabalhar com atividade penosa, insalubre, no hospital ou perigosa, tem que receber um adicional a mais, certo? Na forma da lei, para poder trabalhar ali. A aposentadoria é garantida a todo trabalhador. A aposentadoria tem 3 formas de aposentadoria, como tem na apostila de vocês. Tem a aposentadoria por contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez. A proibição de diferença de salários também está na Constituição. É proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O que acontece? Uma pessoa não pode deixar de ser contratada, por exemplo, vou contratar o homem, não vou contratar a mulher, porque mulher engravida, porque mulher
tem TPM, enfim, não pode deixar, isso é proibido, tá aqui, certo? No artigo 6º ao 11 aqui da Constituição. No caso de idade, eu não vou contratar essa pessoa que é mais nova, tem 20 anos, ao invés de uma pessoa que tem 40 anos, porque é mais velho e vai se aposentar mais rápido, também não pode. Por motivo de cor, também não pode, racismo. Estado civil, vou contratar uma empregada solteira porque a solteira tem mais tempo do que um que seja casado e que tenha filhos, também não pode. Certo? É proibido. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. É proibido. Ninguém que seja menor de 18 anos, adolescente, vai poder trabalhar à noite ou com coisas perigosas ou insalubre, certo? E é proibido qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. A partir dos 14 pode trabalhar como aprendiz, que é menor de 16 anos. Fora isso, só acima de 18 anos. Ou se for entre 16 e 18, não pode ser noturno, à noite, nem perigoso ou insalubre. Certo? Devido ao tempo, pessoal, que a aula tem que ser no máximo uma revisão de 10 a 15 minutos. O que eu pude trazer para vocês de revisão de constitucional e algumas noções de direito do trabalho foi essa. Certo? Ela está nas primeiras apostilas do material de vocês. Eu diria, como leitura complementar, para vocês darem uma lida na Constituição Federal, já que ela é a lei maior e suprema do Estado, é a mais importante, e as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, certo? As NRs, elas também são muito importantes. Questões de provas, elas estão aqui na Constituição Federal e nas NRs, que vocês têm que dar uma olhada. Qualquer dúvida é só enviar um e-mail para mim, eu coloquei aqui, disponibilizei no início, certo? Erica, com H e com K, foliveira@hotmail.com, e eu prontamente responderei as dúvidas dessa aula e das apostilas que estão lá no material de vocês. Bons estudos e boa prova!